Deslumbra-se a Baixada Maranhense em vasta paisagem de sol e de chuva, e nela escreve a sua singular epopeia. Sob um dezembro ofegante ou debaixo de um abril lacrimoso, a região ecológica enamora golfos, serpenteia lagos, abraça rios, revigora campos e luta pela vida. Útero de tanta gente, geradora de santos e santa, a Baixada é mãe de Helena, de Bento, de João Batista e de Vicente Ferrer. Como todas as mães seculares, perfilhou gentes até o corpo fatigar, e dezenas de filhos ainda lhe escaparam do ventre. Nasceram as belas Viana, Vitória, Olinda e Palmeiranda, que se irmanaram às formosas Conceição, Najatuba, Matinha e Penalva, todas de excelsa bela vista. E como a descendência baixadeira não se podia compor só de princesas, eis que das suas entranhas regionais irromperam rebentos varonis crismados de Pinheiro, Perimirim, Monção e Cajari, este último de perfeita rima com o ribeirinho Arari. E para não rimar com mais irmãos e serem a singularidade do todo, vieram Igarapé do Meio e Pedro do Rosário para a mesa sentarem-se com o presidente Sarney. Uma bacia hidrográfica farta de mearim, pindaré, turiaçu e pericumã, plantada bem no seio dessa planície olímpica, faz a vida seguir bagrinhos, mandis e jaçanãs. Se a mesa, outra bacia lacustre, servida de Itãs, Formoso, Vianas e Aquiri, lacrimejas, curimatá, jambiás e socós, além de japeçocas, surubins e acaris. E para pescar esse peixe abundante, ao choque o caniço e o landroá, a se juntarem à tarrafa, ao espinhel e ao puçá. No quintal baixadeiro, um cardápio de galinhas e patos avizinha-se de suínos, bovinos e caprinos, espalhados pelos vastos campos dos litigiosos búfalos africanos. Na bela planície inundada, sobre aguapés, juncos, mururus e gameleiras, ainda paira a memória da luz azul da curacanga que assusta até o boi marrequeiro. Se o verão é o pote de barro que se esvazia e se racha, o inverno é o copo cheio, derramado nesse jardim flutuante que seca e que enche, que pulsa na mente e no corpo da gente. E viva a Baixada! Poema A Baixada Maranhense, de Hilton Mendonça. Boa noite a todos e a todas. Estou muito emocionado pelo seguinte: quando eu propus essa disciplina, tópico especial História, Baixada do Maranhão, já comecei por aí. Eu poderia colocar Baixada Maranhense. Porém, existe, para além disso, que é definido normativamente pelo IBGE, existe uma sensibilidade para além desses territórios que a Baixada Maranhense circunscreve. Existe uma Baixada Maranhense que advém da antiga capitania do Cumã, lá nos inícios de priscas eras das capitanias hereditárias, cujo território compreende as margens do rio Turiaçu até as margens do rio Pindaré. Isto literalmente é o litoral ocidental maranhense e a Baixada Maranhense de hoje. Então, nesse território é muito comum as pessoas dizerem que são da Baixada. Que são da Baixada. Então, por base este norte, eu projetei a disciplina no sentido de tentar compreender o percurso histórico dessa área, dessa região. E isso foi feito na primeira unidade, discutindo com vários autores, mas e daí? E qual é o procedimento? O procedimento foi buscar compreender essa trajetória histórica pela pena, pela palavra de quem vive nela, viveu nela, de quem enterrou seu umbigo nela. E por isso estão essas pessoas aqui, falarei já,
não é? E mais 12 que virão depois, que são pessoas com essas credenciais. Então, essa disciplina foi oferecida para a turma no curso de História, como eletiva, muito pela detecção de que não só a Baixada, mas o Maranhão em geral, mas alguns espaços do Maranhão são muito pouco compreendidos pela UFMA na sua história particular. Ou, por exemplo, como definiu Raimundo Lopes, um vienense, lá dos inícios do século XX, que identificou, grosso modo, mas tecnicamente também, zonas geográficas que até hoje conformam o território maranhense distintamente. E uma delas foi a Baixada. Como baixadeiro, ele bem o descreve no começo do século XX, com 17 anos, com uma competência invulgar. Então, isso a universidade conhece pouco. As andanças de Janilson são inverossímeis para muitas pessoas. Aliás, quando Janilson sai falando esses nomes, para alguns são só nomes. São só nomes assim. Então, buscar compreender isso um pouco mais profundamente, o sentido dessa disciplina e principalmente o sentido das falas que aqui vão ser administradas pelas pessoas que foram convidadas para essa roda de conversa. Então, formatamos em roda de conversa a cada dia 3 pessoas, 3 ilustres filhos de regiões da Baixada, de municípios da Baixada, falarão sobre suas vivências, sobre suas percepções do que é Baixada, do que é ser baixadeiro, e de suas obras também, porque se alguém não tem livro, mas tem um manancial de inéditos, vários deles têm um manancial de inéditos, tem outros que têm essa produção disseminada em blogs, em jornais, por aí, por canais quaisquer, outros possíveis disso. Então, oferecer isso à comunidade universitária parece ser uma obrigação nossa, Eu sou da Baixada, sou de São João Batista, há 66 anos, moro há 52 em São Luís, conheço meus caminhozinhos todos que conheci antes dos 14 anos. Isso para mim é um atestado de identidade que nunca sairá. E as pessoas que estarão aqui também têm essa noção de pertencimento aflorada. Poucas pessoas conhecem, no meio universitário, conhecem obra de profundidade, como aquela primeira que está lá na esquina, A Saga de Amaralinda. A Saga de Amaralinda é uma das maiores obras ultimamente produzidas no Maranhão, em torno de um pequeno nicho, um pequeno lugar, uma pequena parte de Viana, mas que acaba abraçando o mundo, por conta das temáticas que são lá desenvolvidas. Convido todos a ler. Nonato Reis, que é o primeiro colega que está à direita da mesa, que é uma produção vasta, que precisa ser muito bem conhecida. Ao centro temos Auro Mendonça, que é uma pessoa que depois de fazer a vida em outros âmbitos, agora começou a colocar para fora, por meio de obras, toda uma bagagem, toda uma competência que tem para pensar isto que está em torno de nós e nem sempre a gente consegue. Então, para além de 2 livros que já publicou, tem vários outros aí, em forno, em forma, e chegarão em poucos dias. Precisamos conhecer, além de inúmeros outros que não se conhecem. Aqui ao lado, Expedito Moraes, uma pessoa de grande experiência, que se não tem um livro agora para dizer assim, está aqui, tem uma infinidade de artigos publicados em jornais, publicados em blogs, e Expedito Moraes, além de uns outros também, Expedito tem uma vivência prática. Você perguntar agora um povoado lá de Perimirim, Expedito vai dizer, é aquele que tem a barragem que atravessa não sei para onde. Ele tem essa competência, esse conhecimento de profundidade da Baixada. É isso que se quer aqui.
E o sentido do convite feito a cada um deles é muito nesse sentido. Tem gente que vai falar do seu município, do seu lugar, mas está falando da Baixada como um todo. Quando a gente, no fim, termina de ler, está falando da Baixada toda. Então é isso. Eu não tenho como agradecer a ninguém, né, que está aqui. Por exemplo, vou começar pela minha equipe, que está hoje, pela turma toda, mas pela equipe que está aqui, primeiro, representada por Gabriel, que está aqui, Carlos Eduardo, o Anderson, o que mais? Valdemar, eu tô de mal com ele, porque Valdemar é nosso atleta, já foi do CDMAR, da Seleção Maranhense de futebol de cegos, né? E ultimamente, semana passada, ele foi para Petrolina, ganhou uma medalha, pedi para ele trazer hoje para fazer uma homenagem, e não sei por que vontade, eu mandei ele voltar para pegar em casa, mas como estamos iniciando, ainda daria tempo. Parabéns, Valdemar. Então, assim, essa equipe e os demais que estão aqui, agradecer ao Colum, quando eu vim aqui, porque eu fiquei com dificuldade no meu centro, no CCH, porque não tinha auditório em tempo integral. Eu vim aqui no Colum, Paulo César Castro Pereira, um embaixadeiro lá de Bom Viver, em São Vicente Ferro. Olha assim, tudo tranquilo. Eu estou precisando de... Não, todo equipamento está lá. Ainda vou viajar, mas eu vou convocar Janilson, que também é da Baixada, para ir representar. Então, como é que eu vou agradecer? Não tem como. Não tem como. O fim último dessa disciplina, que é o conhecimento da Baixada, estando isso disseminado por todo mundo, para mim está feito. Queria agradecer muitas pessoas que estão aqui, por exemplo, Hilton Mendonça, que nos autorizou a veicular o poema que fez para a Baixada, que está lá no canal, né? Flávio Miro, meu colega de Vés, né? Não vou falar mais outras assim, pessoas, o Flávio Miro, que já colocou uma história, continua fazendo um trabalho belíssimo de divulgação da história em geral, da arqueologia, não é? Do turismo. Ele faz uma jornada ecoturística aqui no Ibacanga, constantemente. Meu colega Zé Carlos, que o vi pela primeira vez ontem, não é? Mas que temos assim que durante muito tempo estamos a nos conversar, a tratar de produções que ele faz. É isso, eu agradeço demais aos meus colegas que estão aqui, Nonato Reis, Áureo Mendonça, Expedito Moraes, hoje eles que vieram de lá. Então é só isso que eu gostaria de falar. E aí vamos passar agora a palavra, né, a Nonato Reis, que dará início à roda de conversa. E aí, quando eles terminarem de fazer a exposição, ou durante, né, alguém pode ir anotando, e quando eles terminarem, podem fazer alguma pergunta para a mesa. Obrigado. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Manuel Barros. Muito me honra. Eu acho que é uma iniciativa brilhante que deve se multiplicar, não se repetir, mas se multiplicar, porque eu acho que o conhecimento, ele nasce desse processo, né, de interação, muito mais do que uma coisa mais isolada. E eu queria dizer também que é uma emoção para mim muito grande voltar a essa universidade. Eu que estive aqui muito tempo lá atrás, né, em 78, de 78 a 82, e foi uma passagem que marcou a minha vida e que eu vou levar até o final dos meus dias, mas que vai ficar, né, para as gerações vindouras, através de Lipe e Juliana, que é um romance que foi ambientado numa sala de aula e que tem muito a ver com a minha própria trajetória pela UFMA. E pediram para falar aqui sobre os jesuítas em Riana. Eu não tenho muito para falar sobre esse tema, porque é um tema carente de
de informações seguras, informações de fontes históricas. O que eu posso dizer é que os jesuítas, eles constituíram a ordem religiosa mais poderosa da Igreja Católica, que existe até hoje, com menos poder naturalmente, mas até hoje um simbolismo todo especial, até porque o Papa Francisco é um jesuíta, e é o primeiro jesuíta, né, a ocupar esse cargo mais elevado da Igreja Católica. E foram muitas ordens, né? Ordem dos Capuchinhos, Ordem dos Beneditinos, tanta ordem, meu Deus do céu, das Carmelitas e a Ordem dos Jesuítas. A Igreja Católica, ela via o surgimento dessas ordens muito bons olhos e estimulava mesmo, porque para a Igreja Católica isso era muito interessante, porque essas ordens elas capilarizavam, né, o catolicismo pelas mais diferentes regiões, desde a Ásia, no Japão, na China, depois a África, até chegar no chamado Novo Mundo, nas Américas, onde havia expedição, onde havia navegação, tanto portuguesa quanto espanhola, enfim, eles estavam lá, estavam juntos, né, catequizando, estruturando os empreendimentos, porque eles, além de uma sólida formação intelectual, né, eles eram exímios administradores, sabiam como fazer o dinheiro render. E eu não vou falar dos jesuítas no Brasil, porque eu vou me estender muito, ficar aqui no Maranhão, né, e especialmente Viana. Como os jesuítas chegaram a Viana, eu não sei dizer. Dizem que eles chegaram para catequizar índios lá no Rio Maracu. Eu acho isso uma falácia. Eu acho que havia uma outra intenção por trás disso. Porque como é que eles iam saber da existência de um rio tão pequeno, perdido dentro do mato, né, completamente isolado? E por que eles iriam para aquele lugar? Quando havia relatos da existência de minas, né, de ouro, pedras preciosas na região do Alto Turi. E o que eles fizeram? Eles navegaram pelo Golfão Maranhense. Em dado momento eles pegaram o Rio Pindaré e o Maracu, que é um braço do Pindaré. Eles pegaram o Maracu e chegaram àquela região ali, né? E acharam que ali era um lugar interessante para implantar uma missão de catequese. Mas o pano de fundo, na verdade, eu acho, isso é uma opinião minha, né, com base no que eu já li até hoje, que os jesuítas estavam interessados em ouro, né? Eles queriam realmente chegar, era na região do Turi, que era conhecida como uma região aurífera, né? de uma quantidade de ouro incalculável, né? Tanto é que eles trataram de abrir uma estrada, que no começo chamou Estrada da Companhia, não é isso? Que se dedica a esse tema aí, histórico, né? Ligando, né, o Maranhão ao Grão-Pará, que passava por Viana. E lá eles construíram, inclusive, um poço para abastecimento lá das caravanas que passavam por aquela região. Então, na minha opinião, o que eles queriam mesmo era descobrir se realmente havia ouro, né? Porque os jesuítas eram muito ligados em dinheiro, os jesuítas gostavam muito de dinheiro. Agora, tudo que os jesuítas fizeram no Maranhão se deve a uma única pessoa, ao padre Antônio Vieira. Ele é a figura-chave para você entender, né, o sucesso das missões, né, desses padres inacianos, não só no Maranhão, mas no Brasil como um todo, porque o padre Antônio Vieira, além de todo o conhecimento que ele tinha, fabuloso, era um intelectual, sabe, acima da média, era literato, era um orador por excelência. Ele tinha relações privilegiadas com a coroa portuguesa e sabia muito bem explorar essas relações para influenciar o trabalho dos jesuítas. Influenciou de tal modo os jesuítas,
eles acumularam poder de tal modo que acabaram expulsos. É aquela coisa, você passa da conta e aí você termina sofrendo as consequências. Porque os jesuítas, eles não só eles detiveram o monopólio sobre os indígenas, ninguém podia tocar os índios sem a autorização dos jesuítas, e isso aí estava sacramentado em decretos régios do rei de Portugal, e também privilégios fiscais. O empreendimento deles, eram tratados com 2 pesos e 2 medidas. Enquanto os colonos portugueses, né, tinham que escravizar os negros, né, e não podiam lançar mão da mão de obra indígena, os jesuítas, eles faziam isso de uma forma camuflada, né, a pretexto de evangelizar, de catequizar os índios, e também gozavam de privilégios com a coroa, né? Então isso acabou fermentando um processo de descontentamento, de revolta, que culminou em 1759. Eu sou muito bom de datas, se eu estiver errado, Laura, tu me corrige. Em 1759 eles foram expulsos definitivamente, não só de Viana, mas do Brasil, né, por ordem do Todo-Poderoso, primeiro-ministro do rei Dom José I, o nosso Marquês de Pombal. Eu digo nosso Marquês, porque ele é meu ancestral, né, da família Mendonça, junto com o Auro também, o Auro que é meu primo, né? E essa família nossa, Mendonça, ela está muito ligada, né, à história de Viana. Tanto é que quando os jesuítas eles saíram do Ibacazinho, que é o meu povoado, lá onde eu nasci, né, à beira do rio Maracu, ou em Igarapé do Engenho, uns 30 anos depois, a família Mendonça tomou conta ali daquela região, e de lá não saiu mais. Primeiro através do Feliciano Coutinho de Mendonça, né, que é o nosso ancestral, né, primeiro lá naquela região do Ibacazinho, e aí foi se sucedendo uma cadeia até na verdade os dias atuais, né, porque a família continua lá. Mas eu quero falar do Ibacazinho mesmo, né? Esse povoado que eu digo que surgiu na esteira da catequese jesuíta, porque os jesuítas, eles se estabeleceram lá no rio Maracu, que é um rio pequeno, é mais um igarapé mesmo, né? Eles se estabeleceram ali e fundaram um dos maiores empreendimentos agrícolas e pecuários do Maranhão e talvez do Brasil, porque eles tinham 15 mil cabeças de gado naquela época. 1600, eles chegaram ali por volta de 1652, que é o primeiro registro do engenho de São Bonifácio do Maracu, né? O engenho é porque eles tinham 4 engenhos de beneficiamento de cana-de-açúcar e também de produção de cachaça. Além da fazenda de gado, né, eles tinham esse empreendimento agrícola, né, para beneficiamento da cana-de-açúcar e também farinha de mandioca, plantal, enfim. E quando eles saem de lá, né, mas o povoamento está feito. O Ibacazinho surge nessa esteira. Você não sabe dizer quando começa, na verdade, o povoado do Ibacazinho. Porque quando o jesuíta sai, aquilo já está estruturado ali, né? E essa comunidade tem procedimento lá. O meu bisavô, por exemplo, o Boaventura Mendonça, que chamava o Velho Boa, ele era dono das terras do Ibacazinho. Aquela área ali da fazenda, porque são várias áreas, né, Alves? Tem a fazenda Palmela, que era de outra família, mas era Mendonça também. Tinha a fazenda da Ponta do Marimar, que também era Mendonça. E tinha o Ibacazinho, propriamente dito, com o Igarapé do Engenho, que pertencia a Boaventura Mendonça, que foi meu bisavô, era rico, que eu não sabia nem onde botar dinheiro. Só que quando chegou, foi passando, né, de pai para filho, quando chegou no meu pai não herdou nada, né? Eu costumo dizer que eu sou Mendonça da família pobre, o Áureo é da família rica, né? Eu fiz, inclusive, eu escrevi uma crônica, que a família Mendonça são 2 rios, que
que nascem, têm a mesma origem, mas seguem numa paralela, né? E eles nunca se cruzam, né? Nunca se cruzam, em função, enfim, uma série de coisas. Viana era uma cidade muito preconceituosa, né? E tinha inclusive preconceito de origem. O que era preconceito de origem? Se você não nascia na sede do município, você constituía uma sub-raça, era uma espécie de sub-raça, certo? Quem nasceu de Bacazinho e Bacazinha chamava de Bacazinho. Então, você não tinha nem direito à identidade, né? Você era conhecido só pelo lugar, de uma forma jocosa, entendeu? Mas esse Bacazinho, ele tem mais de 200 anos. É uma comunidade super histórica, né? É o berço de Viana. Viana nasceu lá. E essa comunidade do Ibacazinho, o cotidiano dessa comunidade é de uma riqueza que encanta qualquer escritor. Como eu nasci lá, eu comecei a escrever sobre esse lugar, porque é um lugar que precisa ser conhecido pelos seus personagens, pelos fatos do cotidiano e pela cultura, né, que envolve essa comunidade, que vem na esteira de todo esse trabalho de catequização dos jesuítas. E aí daí é que resulta numa série de fenômenos do Ibacazinho, de aparição de espíritos, de mula sem cabeça, de lobisomem, enfim, é uma comunidade assim riquíssima, né, dessa cultura popular, né, desse caldo mítico, né. E eu comecei a explorar isso nas minhas obras. Primeiro, com esse romance, né, a Saga de Amaralinda, que eu realmente acho que é um romance que toda pessoa, não é porque eu tenho escrito, mas vale a pena ser lido, porque ele é um romance, ele tem uma estrutura muito complexa, porque ele possui duas tramas, né? Você começa a ler, você tem a impressão de que é um romance sobre uma história de amor, e na verdade não é. A história de amor é só um fio condutor, né? Mas depois, num determinado momento, começa a explorar a trama principal do romance, que é a luta desesperada de uma adolescente de 16 anos para mobilizar uma comunidade nos anos 70, sem acesso a conhecimento, sem acesso a meio de comunicação. O único meio de comunicação que tinha ali naquela época era o rádio, aquele rádio grandão, né? E o correio, né? O telégrafo sem fio, ou com fio, né? E ela luta para quê? Para que a comunidade se levante contra o processo de aterramento do rio Maracu, porque é na época que é construída a NA 014, que é a principal rodovia da Baixada, que interliga toda a Baixada, e essa estrada ela passou no Ibacazinho, ela passou ali no Igarapé do Engenho. E quando chega ali na margem, nessa margem de cá do rio, que é o Ibacazinho propriamente dito, do outro lado eles chamam de Quinta, né? A construtora se viu num dilema: como é que ia passar as máquinas para o outro lado para dar seguimento na estrada? E aí, naquela época, né, eles tiveram a brilhante ideia de aterrar o rio, que era melhor aterrar o rio para as máquinas puderem passar e continuar com o trabalho, né? E essa menina, de 16 anos, nos anos 70, né, com a visão muito além do seu tempo, ela começa a sua luta em glória, né, para convencer a comunidade que ela devia lutar, né, pela sobrevivência do rio Maracu, porque a sobrevivência da comunidade está inteiramente ligada à sobrevivência do rio. Um depende do outro, é uma relação de interdependência. E aí começa realmente a atuação da Amaralinda. A Amaralinda, que é a união de Amaro, que é o pai dela, com Almerinda. Daí é que surge esse nome. As pessoas, a primeira vez, Amaralinda, né? Não é Amaralina, é Amaralinda mesmo, né? E essa história é mais interessante ainda porque ela é real.
Pessoas falam, mas a Maralinda existiu, ela existiu realmente, né? Mas com toda essa gama, né, toda essa visão política, naqueles anos, entendeu? Então é um livro que eu acho que as pessoas deviam ler, né, pela mensagem que ele passa, né? À primeira vez, mas é um livro que defende uma causa ambiental. É uma linguagem panfletária. Não é. Ele foi um livro que exigiu uma maturidade de mim como escritor que eu não tinha. Naquela época eu não tinha. Porque o meu primeiro livro foi em 2017, Lipe e Juliana, que é um romance muito mais linear, é uma história de amor, é uma história envolvente, mas não é como a saga de Maralinda, que é um romance realmente muito mais denso, né? É um romance épico. Eu me arrisco a dizer que é um romance épico. E um livro desse, em sala de aula, né, para adolescentes, eu acho que é fundamental para você forjar uma consciência, né, política a respeito de um tema que é crucial, certo? Depois da saga de Maralinda, eu escrevi A Fazenda Pacazinho, e esse é um livro ambientado também lá no Ipacazinho, que diferentemente da saga de Maralinda, ele está muito mais ligado ao cotidiano da comunidade. Ele é ambientado numa fazenda, uma velha fazenda, que era de propriedade da Santa Padroeira de Viana. As pessoas dizem, mas uma santa proprietária, mas é isso mesmo. A origem dessa fazenda, ela é meio nebulosa, assim, a gente não sabe ao certo como é que surgiu essa fazenda, mas ela foi construída no lugar onde havia o engenho de São Bonifácio. Foi construída no mesmo lugar. Dizem que por volta de 1827, surgiu de uma lenda, de que naquela época, no inverno, né, os fazendeiros eles costumam pegar o gado, né, daquelas áreas alagadas, que estão sendo alagadas, e levam para o peso, que são regiões mais elevadas, né, para que o gado sobreviva. E é uma semelhança do que fazem lá no Pantanal. E numa dessas travessias aconteceu uma tempestade, né, uma chuva muito forte, com relâmpago e tal, e os fazendeiros tudo com medo de não sobreviver, né, aquele cataclismo. Um dos fazendeiros faz uma promessa para Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira de Viana, que se eles escapassem ilesos, né, daquele vendaval, daquele temporal, ele daria parte do seu rebanho para a santa, doaria. E como no passe de mágica, o temporal desapareceu, né, o sol voltou a brilhar, e ele, já salvo, né, com a vida salva, se arrependeu da promessa, né, e não cumpriu a promessa. E o resultado, uma praga se abateu sobre a criação dele, e toda a criação morreu. Então, todos os anos, quando chegava a época das cheias, os fazendeiros, temendo, né, sofrer essa maldição, eles pegavam e doavam 2 vezes para a santa. E o primeiro vaqueiro foi um senhor chamado Antônio Travasso, que eu acho que também é um ancestral meu, porque eu tenho sangue de Travasso, né? Eu tenho sangue de Reis, de Travasso e de Mendonça. Bom, aí o Antônio Travasso ficou cuidando do gado da santa até quando chegou a 50 cabeças. Quando chegou a 50 cabeças, o padre, ela da Diocese de Viana, chamou o meu avô, meu bisavô, Boaventura, o velho Boa, e pediu que ele tomasse conta da criação da santa. O velho Boa já era, naquela época, riquíssimo, tinha mais de 2.000 cabeças de gado. E aí ele assume, né, o comando, né, do empreendimento. Ele doa um pedaço de terra lá, manda construir uma casa de fazenda, a santa, e começa a multiplicar o rebanho da santa. Aí quando ele entrega para aquele seguinte, a santa já tem 1.500 cabeças de gado. Então já é uma fazenda muito bem estruturada.
Enfim, essa fazenda, a minha infância foi toda nessa fazenda, né? A maior parte das histórias que eu vivi na minha infância e pré-adolescência foi em torno dessa fazenda, a escola, enfim, as brincadeiras, as festas, primeiras namoradas, enfim, tudo foi em torno dessa fazenda. São muitas histórias. E aí eu peguei essas histórias, né, e sistematizei nesse livro, A Fazenda Pacazinho, que narra não apenas as histórias, como também os fenômenos, né, no Ibacazinho. O Ibacazinho se diz que você conversa com o espírito assim à luz do dia. Você vai na estrada e de repente aparece um espírito. Rapaz, velho, que ano? Rapaz, eu nasci em 1800, não sei quando, entendeu? Aí de repente aparece um padre de batina, né? Padre de batina preta, porque os jesuítas usavam roupa preta, né? Enfim, tudo isso. Eu acho que não tem ninguém no Ibacazinho que nunca teve uma experiência assim, extrasensorial, né? Sobrenatural, como se diz. Eu tive várias, né? Apesar de morrer de medo de espírito, né? Eu acho que eu não deveria ter nascido lá no Ibacazinho, mas acontecia muitas coisas lá. Realmente é um povoado assim, que merece ser conhecido, né? Se não presencialmente, através da Fazenda Pacazinho. Depois da Fazenda Pacazinho, eu emendei um livro no outro, na verdade, né? E tudo isso graças primeiramente ao Expedito Moraes. Diz que todo escritor, né, artista, eu não me considero artista, eu me considero escritor, tem o seu mecenas, né? E o Expedito foi esse cara que me lançou no universo da literatura, porque antes eu era só jornalista. Eu gostava de escrever, mas não me via como escritor. E aí quando eu comecei a escrever a história de Lipe e Juliana, aí o Expedito disse, rapaz, tem que lançar esse livro, porque esse livro é muito bom e tal. Ele via a reação dos leitores nas redes sociais, porque eu sou um escritor de rede social. Tudo que eu escrevo, eu jogo nas redes sociais, né? Eu costumo dizer, até pouco tempo atrás, eu dizia que eu sou um escritor que não tenho nenhum texto inédito. Hoje não, né? Hoje não, eu tenho alguns textos inéditos, inclusive um romance que eu estou escrevendo, um outro romance que eu estou escrevendo, ambientado também lá no Ibacazinho, que foi um romance que surgiu de um conto, né? Esse conto eu estava pensando em publicar no próximo livro ambientado na Viana, né? Que eu devo publicar no próximo ano, que se chama A Menina e o Sol Poente. Era o título desse conto, mas aí depois eu vi que ele tinha uma estrutura de romance, né? Aí eu decidi retirar. Ele já tinha 40 páginas, né, desse conto, eu retirei, porque eu pretendo desenvolver ele como romance, porque eu acho que ele tem uma estrutura de romance, assim como a saga de Amaralina. Enfim, aí depois da Fazenda Pacazinho eu escrevi, só para terminar a questão do Expedito, aí o Expedito disse assim, rapaz, publica isso, eu não vou publicar isso aí, quem é que vai ler isso? Rapaz, tu não está vendo a reação das... mas é porque eu publico nas redes sociais, ali, não vão pagar nada, claro, tá ali, vocês vão ler. Aí, rapaz, faz o seguinte, lança uma lista de reserva lá, pergunta quem está interessado, de que disco quer, está pensando em editar esse livro, e faz uma lista de reserva, mas eu continuei resistindo, não vou fazer isso não, eu vou passar vergonha, eu vou lançar essa lista lá e ninguém vai manifestar interesse nenhum. Ele disse, pois então tu bota meu nome lá, diz que eu vou comprar 30 livros. Vai comprar 30 livros? 50. Não, o livro de Juliana foi 30. Ele disse, eu compro 30 livros, é sério. Aí eu coloquei, aí para minha surpresa, né, foi um livro com 300 exemplares, né, esgotou rapidamente, e depois eu fiz outra edição, e já vai para a terceira. Livro de Juliana, assim, é o meu carro-chefe, né? É o livro que... Olha, eu comprei o meu cartão de visita. Ele comprou realmente. Agora, o segundo, a saga de Amaralina, ele comprou 50, viu? Realmente. Então eu digo que ele é o meu mecenas, é o cara que realmente me lançou na marra, assim, né? Eu não querendo ir, mas foi o cara que me lançou. E depois que eu entrei nesse universo aí, dele eu não saí mais, né? E eu acho que é a minha razão de existir, a literatura está em mim, está no meu sangue, eu descobri isso, né? E a prova é essa profusão, né, de livros, né? Todo ano eu lanço um livro, eu vou para o 7º livro agora. Meu primeiro foi em 2017, né? Aí fui lançando. Este ano eu pretendo lançar, já está na editora, está pronto para ser impresso. Face da Cidade, que é o meu primeiro livro ambientado em São Luís.
né, que eu vou lançar em setembro na semana de aniversário da cidade. Bom, gente, eu tô me dizendo do tema, né? Então vou encerrar, dizer que foi uma honra estar diante de vocês. Eu gosto mesmo de falar de literatura. Eu não tenho formação de história, apesar de amar a história. Toda vez que eu quero escrever alguma coisa com base histórica, eu lanço mão do Áureo, que é historiador também, e tem outros amigos que são historiadores que me ajudam nesse processo. Inclusive, esse livro que eu estou ambientando em São Luís, tem muitos amigos historiadores que me auxiliaram também, porque tem muitos textos também de base histórica. E é isso. Quando quiserem me chamar novamente, eu estou aqui, viu?